Olá, meu fera, voltamos agora para dar continuidade à nossa aula falando de períodos e grupos. Período, você sabe, período, a tabela periódica foi organizada por períodos, que são na horizontais, certo? E por família, que estão, ou grupos, né, estão na vertical, certo? Vamos falar primeiro de período. Quantos são os períodos, Sandrão? São 7 períodos. E que é mesmo, né? São 7 camadas, são 7 períodos. Por quê? São 7 camadas, são 7 períodos. Porque ele indica o seguinte: o cara que está na primeira camada, ou seja, no primeiro período da tabela periódica, quer dizer que ele tem a sua distribuição eletrônica só tem uma camada, ou seja, seus elétrons estão distribuídos em uma única camada, camada K. Se os elementos químicos que estão no segundo período, isso quer dizer que os seus elétrons estão distribuídos em duas camadas, K e L. Se o elemento químico está no terceiro período da tabela periódica, quer dizer que seus elétrons estão distribuídos em três camadas, na K, na L e na M. Se na quarta, muito difícil de raciocinar, né? Na quarta quer dizer que seus elétrons estão distribuídos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta camada. E assim sucessivamente, lógico. O cara que está no quinto período, 5 camadas, K, L, M, N, O. Os elementos químicos que estão no sexto período da tabela periódica, se estão no sexto período, quer dizer que seus elétrons estão em 6 camadas, K, L, M, N, O e P. E se os caras estão no sétimo período da tabela periódica, quer dizer que seus elétrons estão distribuídos em 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q de crocodilo. Certo? É importante frisar que aqui, ó, no sexto período da tabela periódica, aqui, ó, no sexto período, eu tenho, por conveniência, né, foi colocado aí embaixo, no sexto período, a terceira casa contém 15 elementos químicos, que vai do lantânio até o lutécio. Essa série é chamada de série dos lantanídeos. E no sétimo período, também eu tenho essa terceira casa aí, contém 15 elementos químicos que vão do actínio e vão até o laurêncio. Essa série é chamada de série dos actinídeos, certo? Então, os períodos indica, o elemento químico que está naquele período indica quantas camadas ele tem, beleza? Esses carinhas aqui embaixo estão dentro da família que nós vamos falar, que é a família 3B ou grupo 3. Então eu vou apagar aqui para você entender melhor o que são grupos e família. Acho que não precisa apagar não, porque eu vou fazer aqui em cima, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui a família, primeiro eu tenho a família 1A ou grupo 1, 2A ou grupo 2, e aí você pula várias famílias e vai aqui para o grupo 13, que é a família 3A, grupo 14, que é a família 4A, grupo 15, que é a família 5A, se você observar é só somar com 10, né? 16, aliás, menos 10, né? Grupo 16, família 6A, ou 6 mais 10, 16. Família 7A mais 10, 17. E chegamos na família 8A, ou 0, né? Que são os famosos gases nobres, beleza? Então nós temos aí as famílias que a gente chama de representativos. Nós temos aqui a família B, né, que começa aqui com 3B, o quarto grupo 4B, o quinto grupo 5B, o sexto grupo 6B, sétimo grupo 7B, e aí do oitavo ao nono grupo, todos são da família 8B, que aí indica aqui, família 8B, grupo 1, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E grupo 11, que é a família 1B, e o grupo 12, que é a família 2B. Então nossa tabela periódica está aí distribuído já, você já sabe o que é família, o que é grupo, e daqui a pouco a gente vai saber que os elementos da família, na verdade eu posso até falar agora, os elementos A da família A
são chamados de representativos, certo? Os da família B são chamados de transição. E esses carinhas aqui embaixo são chamados de transição interna, porque estão dentro da família 3B. Então, vou apagar aqui para você escrever e não esquecer, certo? Então, vamos lá. A família A e a família B, certo? A família A, os elementos da família A são chamados de representativos. E os caras da família B são chamados de transição. Lembrando que na transição nós temos dois. Nós temos a transição externa, né, que é esses caras que estão aqui em cima da tabela periódica, são esses grupos aqui todinho. E as séries dos lantanídeos e actinídeos, que são as séries de transição interna, porque estão dentro da família B. Agora, eu quero fazer uma observação para você, partindo dessa nova tabela, né? Observação de Sandrão, que é uma pergunta bem bacana. Por que Henri Moseley foi o único a organizar a tabela periódica pelo número atômico? Como você sabe, né? Pelo número de prótons. Por que ele organizou dessa maneira? Porque Henri Moseley observou que o espectro de raio-x, lembrando que os prótons já estavam descobertos, a radiação já estava, os estudos sobre radiação já tinham andado um bocado na história, né? Então ele observou que os raios-x de um elemento tinham uma relação com o seu número atômico. Olha que bacana. E dessa forma conseguiu analisar o número atômico de cada elemento químico, o que tornou possível organizar a tabela dessa forma que a gente está estudando aqui agora. Uma curiosidade sobre Moseley é que ele não conseguiu dar continuação ao seu trabalho, porque ele veio falecer na Primeira Guerra Mundial, certo? Ele se alistou no exército britânico e morreu em combate na Turquia. Por isso que ele não deu continuação. Bacana? Então agora a gente sabe sobre períodos e grupos. Vamos fazer alguns exercícios para depois voltarmos a estudar a tabela periódica, falando um pouco mais sobre gases nobres, divisão de grupos, aí vou falar um pouco de transição, até distribuição eletrônica também para vocês aí, como localizar o cara na tabela periódica, a família e o grupo. Bacana? Então bora para os exercícios agora.